Natal, tá? De qualquer forma, vamos nessa, meu povo. Vamos lá. Bom dia, moçada. Meu nome é Ricardinho Bio e a gente vai começar agora uma aula introdutória aos grupos vegetais. Então, vamos começar falando dos principais grupos, das características gerais e de uma reprodução geral que vai servir para todos os grupos. A ideia é que eu termine com vocês até a reprodução de briófita, tá? Então, vamos ver até onde a gente consegue caminhar. E vamos começar, gente, da região que é mais indicada, que é do início. Sem mais delongas, pessoal, todos os representantes do reino vegetal compartilham essas características gerais. Todos são eucariontes, tá? Então, o fato de ter uma organização celular um pouquinho mais complexa é uma característica presente a todos os vegetais. Então, todas as plantas elas são pluricelulares e têm uma organização celular eucariótica. Vocês sabem que uma célula eucariótica ela já tem uma membrana que envolve o núcleo, ela tem a presença de organelas membranosas, que possibilita para ela secretar vesículas, englobar partículas. Então, é uma célula que apresenta o que a gente chama de sistema de endomembranas. São células um pouquinho mais complexas e que provavelmente conseguem ter um metabolismo energético com uma rentabilidade maior. Minha turma, todas as plantas são fotossintetizantes, inclusive aquelas plantas carnívoras. As plantas classificadas socialmente como carnívoras, elas não são heterotróficas, elas continuam sendo autotróficas. Elas produzem seu próprio alimento utilizando a energia luminosa, elas são fotossintetizantes, porém, elas liberam enzimas que conseguem acelerar a decomposição de alguns animais, e o que essas plantas carnívoras fazem é apenas assimilar os sais minerais dessa matéria orgânica decomposta. Então, ela não vai se alimentar da matéria orgânica do bicho. Ela vai se alimentar da matéria orgânica que ela mesma produziu. Agora, o animal, quando morre na planta carnívora, vai fornecer apenas os minerais que ela necessita. Como se fosse um solo que é rico em minerais e a planta absorve pelas raízes. Gente, essas três primeiras características, elas não são suficientes para eu poder diagnosticar o reino vegetal. Porque todas as plantas são eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes. Porém, galera, as algas também têm essas três características. E alga não é planta. Então, outra coisa importante, alga é alga, planta é planta. Então, pessoal, qual seria a característica, juntamente com essas três, que eu conseguiria definir o reino vegetal? Gente, se o organismo é eucarionte, pluricelular e faz fotossíntese, se ele se desenvolver a partir de embriões, se ele tiver uma fase embrionária, aí sim a gente vai estar falando de plantas. Só plantas têm estágio embrionário. Gente, alga não tem fase embrionária, só planta. Então, o embrião de uma planta é aquele embrião muito parecido com o embrião de um animal, respeitando as diferenças. Então, existe uma fase juvenil, que é a fase embrionária, e a fase adulta. Então, se eu quiser diagnosticar indivíduos do reino vegetal, eu preciso inserir essa quarta característica que meio que define o grupo quando associado a fotossintetizantes. Minha turma, nós animais também nos desenvolvemos a partir de embriões. Só que o sufixo fito, fita, significa planta. Então, nós não somos embriófitos, porque nós não somos plantas, tá? Então, embriófitas é uma característica diagnóstica de planta e que diferencia ela das algas do reino protista. Quais são, gente, os 4 grandes grupos do reino vegetal? Bom, vamos acompanhar aqui nesse cladogramazinho, ó. Acompanha aí o marcador. Nós acreditamos, gente, que o primeiro organismo que fez fotossíntese da forma que a gente conhece, que é essa que usa água e libera oxigênio, foi uma cianobactéria. E nós acreditamos que essa cianobactéria passou a viver em colônias, ó, associadas com outras cianobactérias, e isso meio que foi o início para a formação dos primeiros pluricelulares, dentro dessa linhagem fotossintetizante.
E aí, galera, começaram a desenvolver aquelas algas do reino protista pluricelulares que vocês estudaram no ano passado. A clorofícia, a feofícia, a rodofícia. Então, quando eu tenho as algas pluricelulares, nós acreditamos que uma linhagem de alga protista pluricelular, que eram as algas verdes, as clorofícias, elas deram origem às primeiras plantas. Então é óbvio, gente, que quem se derivou dessas algas teve que adquirir o que a gente chama de capacidade de se desenvolver a partir de embriões, porque essas algas não conseguiam. Bom, a história evolutiva de plantas, ela acontece no meio terrestre. Então, para que as algas verdes tivessem originado as primeiras plantas, provavelmente eu tive que ter uma migração do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Existe uma discussão muito grande no meio científico de quem veio primeiro, se foram as briófitas ou as pteridófitas, tá? Isso veio a partir do desenvolvimento da genética molecular. Eu não vou entrar nessa discussão. Para a gente, a nível de vestibular, ensino médio, questões, a gente vai considerar que as briófitas vieram primeiro, só que a gente não vai se preocupar muito com escala evolutiva. Eu vou trabalhar primeiro com as briófitas, porque elas são estruturalmente mais simples. Aí depois eu vou para as pteridófitas, depois eu vou para as gimnospermas e para as angiospermas. Galera, esses 4 grupos, eles ainda têm subdivisões. Dentro de todos os representantes, briófitas e pteridófitas são os vegetais inferiores, porque eles são mais simples. Eles não têm semente, eles não têm flores, eles não têm frutos, eles não têm aquele caule típico de madeira que a gente conhece, então são os vegetais inferiores. Geralmente, o aspecto desses vegetais é no máximo arbustivo, não chega a ter uma árvore desse grupo, tá? E existe o grupo dos vegetais superiores, gimnosperma e angiosperma. O sufixo esperma significa semente. No módulo de vocês, tem uma tabela no final desse capítulo que vai falando exatamente dos nomes e o que significa. Então, as plantas que têm semente, elas são chamadas de espermatófitas. Espermatófitas é que tem semente. As plantas que têm flores são chamadas de antófitas. Então, eu tenho um glossáriozinho para cada característica. A gente vai estudar essas características aos poucos, tá? Nada simplesmente decorando, a gente vai tentar entender. Turma, briófitas e pteridófitas são os primeiros vegetais que surgiram, derivados de algas verdes, tá? As algas verdes já tinham um ciclo reprodutivo parecido com a de todos os vegetais. E aí a gente vai começar trabalhando com as briófitas, que são as plantas mais simples que existem. As briófitas, gente, são tão pequenas, são tão diminutas, que muita gente confunde briófita, que é uma planta, com fungo, com limo, com mofo. Limo em rocha. Mas não, ali é uma briófita, é uma planta que, na verdade, o tamanho dela é 1 centímetro, assim, é muito pequeno, tá? Depois vieram as pteridófitas, já com algumas características um pouquinho mais desenvolvidas. Aí nós tivemos as gimnospermas, as maiores árvores do planeta são do grupo das gimnospermas, aquelas sequoias americanas e tal, que às vezes a árvore cai, e eles fazem um buraco e um carro passa dentro, assim, só para vocês verem o diâmetro do caule dessas árvores. E por último, as angiospermas, de longe, as plantas mais bem adaptadas ao nosso ambiente. Se você andar num jardim botânico, 90% das plantas que você vai encontrar são do grupo das angiospermas. As angiospermas tiveram um sucesso evolutivo que nenhuma dessas outras plantas conseguiram ter. Depois, na nossa aula de angiosperma, eu vou explicar quais são as características das angiospermas que possibilitaram ela se desenvolver e irradiar para todas as regiões do planeta, tá? Então, a nossa sequência na botânica vai ser... Vamos começar falando de características gerais, aí a gente vai para briófita, depois pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Eu não tenho pressa para trabalhar botânica com vocês.
É um assunto que é importante. No meu planejamento eu já considerei alguns números de aulas significativos. Vamos devagarinho, com calma, vendo a teoria, fazendo as questões, para que não vire uma bola de neve, porque é um assunto novo, vocês nunca viram esse assunto, só lá no ensino fundamental de uma forma muito mais básica. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês de algo que é novo para a gente, tá? Porque nos outros grupos a gente tinha uma situação que era justamente por exemplo, nós animais, nós temos apenas uma fase de vida, que é a nossa fase diploide. Então, a gente só consegue entender uma forma de vida. A gente sempre é apenas um único organismo. Depois vocês vão entender o que eu estou falando, por enquanto vai ficar confuso, mas uma planta ela tem duas fases de vida. Durante o ciclo reprodutivo dela, ela é dois organismos diferentes. Ora, a planta é um gametófito, que é uma estrutura que veio do gameta, que produz o gameta, e ora, ela é o esporófito, uma estrutura que produz o esporo. Quando a planta vai se reproduzir, ela reproduz produzindo gameta e produzindo esporo. Então, a planta tem duas células reprodutoras, os gametas e os esporos. A fase de vida que produz gameta é o gametófito. A fase de vida que produz o esporo é o esporófito. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Ó, minha turma, aqui eu tenho... Eita, nós, rapidinho. Aqui eu tenho a alga. A alga verde que deu origem às primeiras plantas, ela já tinha as duas fases de vida. Ela era um esporófito, tem um momento que ela é um esporófito, desculpa, e tem um outro momento que ela é um gametófito. Veja que na alga verde, o gametófito e o esporófito é praticamente igual. Dura o mesmo tempo, tem mais ou menos o mesmo desenvolvimento. Essa é uma característica das algas. As primeiras plantas já começam a ter as fases de vida desiguais. Uma fase vai ser a fase que vai predominar e a outra fase é uma fase que será temporária. Nas briófitas, a briófita é a única planta que vai ter a fase gametofítica como fase dominante, duradoura. Quando eu olho para uma briófita incrustada numa rocha, eu estou olhando para o seu gametófito. É no gametófito que ela tem estruturas que lembram folhas, que fazem fotossíntese. É no gametófito que ela tem estruturas que lembram raízes, que absorvem nutrientes, água. É no gametófito que ela tem um eixo de sustentação que lembra um caule. Então, quando eu estou olhando para uma briófita, um musgo, que é o grande exemplo de uma briófita, eu estou olhando para o seu gametófito. Nas briófitas, eu tenho uma particularidade. As briófitas têm sexo separado. Existe a briófita macho e a briófita fêmea. Quando tem a reprodução, em cima da briófita fêmea, quando ela for fecundada, vai nascer uma haste, que é essa haste aqui, ó. Essa haste eu chamo de esporófito, tá? Então, o esporófito é justamente a haste que nasce sobre o gametófito das plantas femininas, que é uma outra fase de vida. Nas briófitas é uma fase temporária, ela só vai produzir os esporos para a planta continuar a reprodução. Então, em briófitas, a fase chamada de gametófito, ela predomina com relação ao esporófito. Só que o que vai acontecer? Nas pteridófitas, que a gente vai estudar depois, já teve uma inversão. A fase mais importante é a fase do esporófito. Quando você estiver olhando para uma samambaia, na verdade, você está olhando para o seu esporófito. Olha a samambaia aqui, ó. A fase gametofítica da pteridófita, ela é separada da esporofítica, ela é rasteira e tem essa forma de coração. Então, veja que na mudança de briófita para pteridófita, eu antes tinha o gametófito como fase duradoura, agora a fase duradoura e mais importante é o esporófito.
E isso se manteve nos outros grupos. Nas gimnospermas, o esporófito é a fase duradoura. A árvore, um pinheiro, por exemplo, ele é o esporófito, diploide. E uma árvore como uma mangueira, por exemplo, um pé de manga, ela também é um esporófito. Então, turma, na evolução das plantas, o que aconteceu? Uma redução do gametófito e uma ampliação do esporófito. Então, na evolução dos grupos vegetais, a gente reduziu a fase gametofítica e ampliou a fase esporofítica. Por que isso, professor? Por que o meio ambiente favoreceu as linhagens que tinham o esporófito como fase dominante? Gente, na evolução dos vegetais, o fato da fase esporofítica ter ganhado predomínio é porque das duas fases, a fase que menos depende de água é o esporófito. Como as plantas são terrestres, as estratégias estão muito relacionadas à economia de água. Uma planta que tem a fase gametofítica bem desenvolvida, ela depende mais de água do que uma planta que tem o gametófito bem reduzido. Então, a fase que mais depende de água é o gametófito. Se eu reduzo o gametófito na evolução das plantas, eu vou reduzir a dependência de água. Então, a redução do gametófito é considerada uma estratégia de economia de água nos grupos vegetais. Só para vocês terem uma ideia, na planta mais desenvolvida que a gente vai estudar, que são as angiospermas, o gametófito se transformou no pólen. Sabe o pólen da flor? Aquele grãozinho que é tipo um pó que a planta libera na flor? O pólen virou o gametófito da árvore, por exemplo. E a árvore inteira é o esporófito. Então veja que na evolução dos vegetais, uma fase de vida ela foi perdendo espaço, que foi a fase gametofítica, a fase responsável pela produção do gameta. Tudo bem? Agora lembrando, independente do desenvolvimento, todas as plantas vão manter fase esporofítica e fase gametofítica. Então, galera, para a gente não esquecer, na evolução das plantas, a gente teve uma redução da fase gametofítica, do gametófito. O gametófito é uma fase da planta que é sempre haploide, N. Já que vai originar o gameta também é N, tá? E o esporófito é a fase diploide. Então, quando os gametas fecundam e formam o zigoto vai originar o esporófito. Aí o esporófito sofre meiose, origina o esporo se desenvolve e forma o gametófito. Aí o gametófito produz o gameta, que fecunda e forma o esporófito. Então vai ficar nesse ciclo, tá? E a gente vai trabalhar com esse ciclo agora. Esse ciclo reprodutivo ele é comum a todos os grupos de plantas e depois a gente vai para briófitas. Beleza, então eu vou explicar novamente, tá? Fiquem tranquilos, tá de boa. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Turma, vamos lá. Nesse ciclo, eu tenho a alternância de gerações. Então, a primeira característica desse ciclo é que ele é um ciclo que alterna gerações. Ele alterna uma geração haploide, chamada de gametófito, e ele alterna uma geração diploide, chamada de esporófito. Bom, o ciclo classificado como alternância de gerações, ele também pode ser chamado de haplodiplobionte. Por quê? Porque tem uma fase haploide, que é o gametófito, e uma fase diploide, que é o esporófito. E ainda eu tenho um terceiro nome. Eu posso chamar esse ciclo reprodutivo de metagênese. O nome metagênese significa alternância de gerações, haplodiplobionte, a mesma coisa. Vamos entender esse ciclo? Quando eu tenho o esporófito diploide, o esporófito é a fase de vida diploide. Na maioria das plantas é a fase de vida mais desenvolvida, é quando você está enxergando aquela árvore com raiz, caule e folha.
O esporófito diploide, ele vai ter uma região que vai sofrer meiose e vai produzir esporos. Os esporos são haploides e os esporos, eles germinam. Na botânica, o termo germinar significa sofrer mitoses sucessivas. Então, o esporo se multiplica por mitose. Como ele já era haploide, a mitose vai manter a mesma ploidia e eu vou formar um conjunto de células haploides que eu vou chamar de gametófito. Então, vou repetir. O esporófito diploide sofre meiose, produz os esporos haploides. Os esporos germinam, originando o gametófito. O gametófito haploide vai ter uma região especial que vai produzir os gametas. Mas como o gametófito já é haploide, e a gente já sabe que todos os gametas são haploides, a divisão celular nas plantas que formam os gametas não é a meiose, é a mitose. Então, ao contrário dos animais que produzem gametas por meiose, as plantas vão produzir gametas por mitose. O gametófito sofre mitose e produz os gametas. E aí, gente, eu vou ter o gameta masculino, o gameta feminino. Nas primeiras plantas, os gametas parecem muito com os dos animais. O masculino tem a cabecinha pontiaguda, tem um flagelo. O feminino eu não achei para colocar aqui na imagem, mas o feminino ele parece o nosso óvulo, ele não tem flagelo e tal. O que acontece? Acontece que as primeiras plantas, para poder fecundar, elas vão depender de água. Tem uma característica que é fundamental em briófita e pteridófita, que é a dependência de água para a fecundação. Então, quando ela produzir o gameta, ela vai ter que esperar chover, vai molhar o solo, aí o gameta masculino vai nadar, encontrar o feminino, fecundar e vai formar o zigoto diploide. Essa fase de gameta e formação do zigoto parece com a dos animais, né? Porque na nossa reprodução, os gametas haploides também fecundam, originando o zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai se multiplicar por mitose, originando um novo esporófito, e aí eu completo o ciclo. Então, no ciclo das plantas, de todos os grupos, eu alterno uma fase diploide, que produz esporos por meiose, e eu alterno com uma fase haploide, que produz gametas por mitose. Lembre que para a fecundação dos gametas, nos primeiros grupos vegetais, eu vou depender de água. Se as plantas só sofrem meiose na produção de esporos, eu posso falar que o ciclo reprodutivo das plantas, a meiose ela é espórica, ou seja, ela ocorre na produção do esporo. E em nós, a meiose é o quê? Gamética. Nós, animais, realizamos meiose para produzir os gametas. As plantas realizam meiose para produzir os esporos. Tudo bem? Então, galera, mais uma vez, porque isso aqui é importante. As plantas alternam duas fases de vida, uma haploide, que é o gametófito, que produz o gameta por mitose, e uma diploide, que é o esporófito, que produz o esporo por meiose. O esporo haploide germina originando o gametófito, e os gametas, ao se fecundarem, formam o zigoto que germina originando o esporófito. Então, essa parte aqui não tem para onde correr. Você vai ter meio que memorizar no início, mas depois já vai no automático, tá? Beleza. Então, a gente matou o ciclo reprodutivo para todas as plantas. Agora, eu vou começar falando de cada um dos grupos. E quando eu terminar de falar de um grupo, eu vou falar da reprodução detalhada daquele grupo. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma dúvida. E aí, galera, agora tá show de bola? Conseguiram entender? Tava com o slide, tava tudo bem? Se as respostas forem positivas, eu já sigo exatamente para briófitas. Vamos nessa. Vou esperar aqui. Aí essas partes eu vou cortar, tá?
Vou tentar cortar na hora de publicar o vídeo. Tem um pequeno delayzinho, tá? Porque eu estou usando um codificador. Ok, show. Já apareceu aqui, então vamos seguir, galera. Ó, turma, vamos agora para briófitas. Em briófitas, a nossa informação já muda, tá? Agora, pessoal, não é mais módulo 1. Agora a gente vai para o módulo 2 e tem um capítulo para briófita e pteridófita. Então, vocês só confirmam comigo, eu não tenho isso decorado, mas ou é aula 5 ou é aula 6 do módulo 2. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho das briófitas? Gente, as briófitas são esses vegetais bem diminutos, tá? Alguns alunos acham que as gramas, né, o gramado, as gramíneas, são briófitas. Mas não, gente. As plantas que a gente chama de grama são angiospermas. Essas daqui, gente, são vegetais mais simples, muito mais simples, e são do grupo das briófitas. A gente vai chamar de musgo. Essa partezinha laranja aqui, ó, é o esporófito da briófita. E a partezinha de verde é o gametófito. Vamos começar falando das características gerais? Ó, primeiro, eu tenho os grandes representantes. Quem são os exemplos das briófitas? Que pode cair na sua prova, e você precisa saber. Os musgos, os antóceros e as hepáticas. O módulo de vocês, ele dá uma exagerada e ele trabalha ainda com subgrupos dentro desses exemplos. Vocês não vão se preocupar com todos os subgrupos, eles chamam de filos. Eu não quero que vocês fiquem estudando os filos que estão nos capítulos dos grupos, tá? Isso não é importante para a gente, para o vestibular. É importante você saber as características do grande grupo. Quais são as características das briófitas? Quais são as características da pteridófita? Se eu ficar decorando característica específica de cada subgrupo de briófita e pteridófita, eu vou enlouquecer. Até porque, gente, ninguém aqui está fazendo um curso de biologia de ensino superior. Então, eu acho que o módulo de vocês deu até uma exageradazinha quando ele colocou os filos dentro dos grupos, tá? Bom, mas estudar os exemplos populares a gente estuda. Vamos para as características, e a primeira delas, gente, é o fato de as briófitas serem avasculares e criptógamas. Para quem estiver anotando no caderno, avasculares significa o quê? A ausência de vasos condutores de seiva. Então, quem estiver anotando, avasculares, puxa uma setinha e coloca a ausência de vasos condutores de seiva. Gente, é a mesma coisa com nós animais. Nós temos vasos condutores de sangue, artérias e veias. A planta não tem sangue, ela tem seiva para poder circular. E o vaso que conduz a seiva, como se fosse a artéria e a veia da planta, são os vasos condutores dela, que têm nomes específicos, é o xilema e o floema. A gente não vai trabalhar com esses vasos agora, a gente vai ter uma aula futura, depois de grupos vegetais, só para falar das estruturas das plantas. Aí eu falo de xilema e de floema. Mas, minha turma, então, as briófitas são avasculares, isso é uma característica primitiva, basal. Significa o quê? A ausência de vasos condutores. Prof, se ela não tem vasos para conduzir os nutrientes, a água, os sais minerais, como é que ela vai viver? O transporte de substâncias nas briófitas, ele ocorre por difusão simples. E aí vocês já estão entendendo por que as briófitas têm um porte pequeno. Todas as briófitas têm apenas centímetros, porque se elas forem maiores, elas não vão dar conta de circular os nutrientes num tamanho maior. Então, a ausência de vasos condutores nas briófitas limitou o tamanho dos representantes do grupo. Então, se o vestibular perguntar qual característica se relaciona com o fato das briófitas terem um porte pequeno,
vocês vão colocar que é o fato delas serem as únicas avasculares, que não têm vasos condutores de seiva, não tem xilema e floema. As trocas ocorrem por difusão simples. As briófitas também são criptógamas. Quem estiver anotando, puxa uma setinha em criptógamas e coloca a definição. Criptógamas, gente, é o quê? Na verdade, são as plantas que não têm estruturas reprodutoras bem desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um órgão reprodutor desenvolvido, flor. Sabe a pinha do pinheiro? Ela também é como se fosse uma flor, é um estróbilo, um cone. Se a planta tivesse um órgão bem desenvolvido para reprodução, nós iríamos chamá-las de fanerógamas. Como essas plantas não têm, nós vamos chamar de criptógamas. Em outras palavras, as criptógamas não têm flores ou estróbilos. Depois a gente vai ver o que é um estróbilo. É uma flor primitiva das gimnospermas. Essa planta não tem isso, então ela é criptógama. Então significa que ela não tem estrutura reprodutora? Não, ela tem estrutura reprodutora. Mas essa estrutura reprodutora não é bem desenvolvida, ela é bem primitiva, ok? Então, as plantas com estruturas reprodutoras primitivas, nós chamamos de criptógamas. Sabe quem compartilha essa característica com as briófitas? As pteridófitas. As pteridófitas são criptógamas também. Bom, nesse grupo, eu estou começando a ter a diferenciação tecidual. Galera, essas plantas, por elas não terem vasos condutores, eu não posso chamar alguns órgãos dela de raiz, caule, folha, porque raiz, caule e folha são órgãos que têm vasos condutores. Então, a região da planta que absorve nutrientes no solo, eu vou chamar de rizoide. Essa planta não tem raiz, ela tem uma estrutura análoga, rizoide, com a mesma função. A região que sustenta a planta, a haste de sustentação, eu não vou chamar de caule, eu vou chamar de cauloide. E a estrutura verde que faz fotossíntese, eu não vou chamar de folha, eu vou chamar de filoide. Então, pelo fato da planta não ter vasos condutores, os órgãos da planta são diferentes de raiz, caule e folha. É o quê? Rizoide, cauloide e filoide. Mas tem a mesma função. É como se fosse. Bom, as plantas têm pequeno porte. Eu já expliquei para vocês que isso tem uma relação direta com o fato de serem avasculares. E elas são do grupo das talófitas. As talófitas são as plantas que têm hastes de sustentação. Na verdade, gente, algumas algas também são talófitas, tá? Então, elas não têm os elementos rígidos de sustentação. Elas têm talo, não têm caule. Isso é uma característica que as briófitas ainda mantiveram e vieram das algas. As algas são talófitas e as briófitas ainda são. Os outros grupos já não são mais. Bom, como o gametófito na briófita é bem desenvolvido, de todos os grupos vegetais, as briófitas são aquelas que mais dependem de água para a fecundação. Então, elas são restritas a ambientes úmidos. Existe um nome para organismos que vivem em locais úmidos. É higrobiontes, higro com G de gato. Se fosse hidrobionte com D de dado, aí eu ia falar que o organismo é aquático. As briófitas não são aquáticas, elas dependem de elevada umidade. Quem depende de umidade são higrobiontes. Os anfíbios também são higrobiontes. Eu posso chamar também de higrófitas, tá? Que são plantas que dependem de umidade. Turma, a reprodução obedece àquele ciclo que a gente estudou, que é o ciclo por metagênese. E aqui a gente já chegou a trabalhar isso. A fase esporofítica ela é temporária, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a fase diploide ela é curta. E a fase mais importante para essa planta é o gametófito haploide, que é a fase duradoura.
Então, quando eu olho para um musgo, que é o principal representante de uma briófita, eu estou olhando basicamente para o seu gametófito. Rizóide, cauloide, filóide são estruturas que estão no gametófito. Essa planta é praticamente haploide. Só nas plantas femininas que foram fecundadas que nasce essa hastezinha em cima, que é o esporófito diploide. Bora ver essas duas fases? Ó, a gente tem aqui, turma, a gente tem aqui a fase gametofítica. Então, olha só, aqui lembra uma raiz, é o rizóide. Lembram folhas, é o filóide. E a haste lembra o caule, é o cauloide. Recebem esse nome porque são órgãos que, apesar de terem a mesma função, eles não têm vasos condutores. E essa região inteira faz parte do gametófito. Quais são as características do gametófito nas briófitas? É haploide, é a fase predominante, duradoura. Se tem células clorofiladas, vai fazer fotossíntese, vai produzir seu próprio alimento. E por conta disso é uma fase sustentável. Ela se autossustenta, ela produz sua própria matéria orgânica por fotossíntese. Nas plantas femininas, quando tiver a fecundação, vai nascer uma haste em cima do gametófito. Essa haste em cima do gametófito eu chamo de esporófito. Já é uma região diploide. Essa região ela é temporária e ela não tem clorofila, então ela não faz fotossíntese, o esporófito da briófita. Por isso que o esporófito da briófita tem uma ligação física com o gametófito, porque o alimento produzido para o gametófito vai ser transferido para o esporófito. Então, enquanto o gametófito é autossustentável, o esporófito ele é dependente nutricionalmente do gametófito. Bom, beleza. Qual é a função do gametófito? Ele vai produzir gametas. Os gametas vão fecundar, originar o esporófito. Qual é a função do esporófito? Produzir esporos. Vamos ver então agora o ciclo reprodutivo das briófitas. Ó, galera, aqui eu tenho duas plantinhas. Ó, vou começar daqui. A planta feminina, ó aqui, gametófito feminino. E a planta masculina, gametófito masculino. Elas têm sexo separado. O que vai acontecer? Quando chover, lembra que essa planta é rasteira, ela tem 1 centímetro. Quando chover, vai molhar o solo. Aí os gametas masculinos vão se deslocar até a planta feminina, vai entrar na estrutura reprodutora feminina e vai fecundar o gameta feminino. Eu vou falar de nomes para vocês. O gameta masculino não é o espermatozoide, é o anterozoide. O gameta feminino não é o óvulo, é a oosfera. Então, quando o anterozoide fecundar a oosfera, a gente vai formar o zigoto. O zigoto diploide dentro da parte feminina vai se multiplicar formando o embrião, que vai germinar, originando um esporófito, o esporófito diploide. A cabecinha do esporófito eu chamo de cápsula. Na cápsula eu tenho uma região anterior aqui que se abre, eu chamo de opérculo. Quando o opérculo se abre, eu tenho células dessa região que vão sofrer meiose e produzir os esporos. Os esporos haploides vão ser lançados no solo e os esporos, quando caem no solo, germinam, originando novos gametófitos e encerra o ciclo. Então veja, gente, que a gente manteve aquela ideia do gametófito produzir gametas que, quando fecundam, originam os esporos, originam os gametas, quando fecundam, originam o esporófito, e o esporófito, por meiose, produz esporos que, quando germinam, originam o gametófito. Então, tá aí o ciclo reprodutivo das briófitas. Gente, muitas briófitas, quando chovia, o gameta masculino não conseguia encontrar a planta feminina. Então, apesar de amplificar a variabilidade genética, essa fecundação cruzada entre plantas diferentes
como essas plantas ficavam distantes, são estruturas de plantas diferentes, a taxa de fecundidade era muito baixa. Então, algumas plantas que por mutações casuais passaram a ter os dois gametófitos, o masculino e feminino, na mesma planta, elas tiveram vantagens. E essas vantagens permitiram que elas originassem um outro grupo de planta, que foram as pteridófitas. Então, o processo evolutivo ele caminhou selecionando positivamente as plantas que tinham os gametófitos com os dois sexos, e isso vai meio que permanecer na maioria das plantas dos representantes dos outros grupos. Mas em briófita, os gametófitos ainda são separados, os sexos são separados. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, viu, galera? Vou passar um vídeo aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Vamos nessa. Ó. Mosses alternate between the haploid gametophyte and the diploid sporophyte during their life cycle. The sporophyte generation in bryophytes develops from the gametophyte. Sporophytes receive much of their nutrition from the gametophyte. Spores are produced by meiosis in the capsule of the sporophyte. The spore capsule ripens, bursts, and releases the spores. A spore germinates to form a protonema. The antheridium develops on the male gametophyte. Sperm form within the antheridium. The archegonium develops on the female gametophyte. An egg forms within the archegonium. Sperm are released from the antheridium and swim to the archegonium. Fertilization takes place inside the archegonium and a zygote is formed. The zygote divides by mitosis to form a new sporophyte in the form of a stalk and capsule. Começando um novo ciclo, ok? Galera, então é isso mesmo. Vocês entenderam tudo bem? Por incrível que pareça, galera, briófitas já foi, viu? Briófitas já foi. Bom, galera, nós terminamos aqui o nosso assunto, tá? Então, nós vimos aí conteúdos que estão divididos em duas aulas, uma no módulo 1 e a outra no módulo 2. E eu queria pedir para que vocês lessem esse capítulo e construíssem o resumo de vocês. Quem gostar de anotar, eu vou pedir para anotar os slides, como essa aula vai estar salva. Vocês vão lá acompanhando a aula, construindo o slide, assista novamente, tá? Aí aqueles períodos de interrupção vocês vão adiantando, mas eu vou tentar editar o vídeo. E tentem fazer as questões do capítulo dos conteúdos que vocês viram. Porque é aí que vocês vão saber como vocês estão, que vocês serão testados. Quando eu terminar a angiosperma, eu vou passar uma apostila de questões de aprofundamento de todos os grupos. Por enquanto eu não vou fazer isso agora, porque a maioria das questões envolvem conhecimento de mais de um grupo. Mas a gente já viu introdução à botânica hoje e já teve aula de classificação e reprodução de briófitas. Na semana que vem, a gente vai ter aula de classificação e reprodução de pteridófitas e classificação e reprodução de gimnospermas. Ok? Turma, então eu vou meio que finalizar minha aula, tá? Eu queria agradecer a todos. Depois vocês vão dando feedback se vocês gostaram desse novo formato, se vocês acharam melhor, tá? Mas quando a gente tiver assuntos que eu vou ter que usar o quadro, a gente consegue inclusive usar o quadro, tá? O quadro tá aí, ó, aqui atrás de mim, e a gente pode usar ele no momento de necessidade. Como esse assunto eu consegui trabalhar ele todo com PowerPoint, eu não precisei. Mas nos assuntos futuros eu vou ainda utilizar o quadro e alternar com as apresentações. Bom, no mais, galera, eu queria agradecer demais a vocês. Vocês foram fenomenais, fantásticos. E assim, eu espero que esse vídeo acabe no final contemplando os alunos que não conseguiram assistir ao vivo. Por as experiências que eu estou tendo nas outras escolas, uma parcela grande de alunos estão deixando para assistir os vídeos
em horários posteriores na aula gravada. O lado ruim é que não dá para tirar dúvida ali ao vivo, né? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Lembre dos nossos canais. Então, a gente tem lá o Moodle. Vocês podem direcionar alguma pergunta para mim. Vocês têm o meu direct no Instagram. Eu vou pedir uma ajuda para vocês, gente, tá? Por favor, me ajudem. Como eu criei um canal no YouTube agora, eu tenho poucos seguidores. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem o meu canal, divulguem no grupo de vocês, porque eu preciso de mais seguidores para eu conseguir ganhar novas ferramentas no YouTube para poder elucidar minha aula melhor. Então, por exemplo, tem algumas coisas com o celular que eu ainda não consigo fazer porque eu não tenho 1000 seguidores. Então, eu preciso atingir 1000 seguidores para ter algumas ferramentas importantes. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se puder, compartilhem esse vídeo. Ó, tô parecendo um youtuber, tá? Então, galera, curta o vídeo, segue o canal, compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Instagram. Estamos aí. A importância de me seguir, gente, é porque assim, todas as nossas aulas eu vou colocar